Oi, esse vídeo é referente ao seminário do grupo 6 de Psicologia Médica do módulo MED 7005 do curso de graduação em Medicina da UFES. Eu sou a Natália e junto com os colegas Aline, Cecília, Guido, Geraldo, Júlia, Vitor Bruno e Vitor Paulino, nós vamos discorrer sobre o tema Principais Angústias do Estudante de Medicina. Primeiro, o que é angústia? Para ajudar nessa reflexão, a gente traz à tela Angústia, a Mãe do Artista, de 1950, de David Siqueiros, que participou do movimento muralista mexicano da segunda metade do século XX. E essa é a primeira definição que a gente quer trazer, a visual. Por mais que não seja uma foto, um retrato fiel da realidade, quando você vê essa tela, você consegue sentir e ter uma noção do que aquela mulher está passando, que há um sofrimento, que há uma dor. A arte tem esse poder, de dizer aquilo que não está sendo dito explicitamente. Então, assim que você bate o olho na tela, você consegue fazer um paralelo com a sua realidade, com o que você já sentiu, e entender que aquela mulher está passando por um sofrimento, está passando por um desamparo, está passando por uma angústia. A segunda definição vai vir da psicanálise de Freud. Para ele, angústia é a angústia da castração, a demarcação da representação de um afeto marcado pelo reavivar de experiências traumáticas primitivas, impressas como símbolos e que serão sentidas depois como desprazer. Em outras palavras, a angústia da castração revela a perda do objeto e mostra o desamparo frente à ausência, que é algo que não é comum ao ser humano. Ou seja, o que deveria estar lá não está, e a angústia revela essa ausência. E por fim, uma definição mais de sintomas. A angústia é uma forte sensação psicológica caracterizada por insegurança, dor, ressentimento. É um estado de agonia mental em que se questiona o sentido da existência. É o levar a mão no peito e sentir um vazio, e às vezes pode ser acompanhada até por sintomas físicos, como a falta de ar, a dor no peito, a sensação de pressão no peito. A angústia também é confundida com ansiedade em alguns casos, mas são duas coisas diferentes. Esse tema é 100% a nossa realidade, e por isso o grupo decidiu fazer um questionário com a turma sobre as principais angústias do estudante de medicina. Assim, seria possível analisar as nossas angústias, as angústias dos colegas e entender se há algum tipo de similaridade entre elas, O questionário ele foi feito por um formulário do Google, em que além da identificação, ele foi dividido em 3 partes: angústias do passado, angústias do presente e angústias do futuro. E o vídeo, a partir de agora, vai se basear nessa mesma estrutura. Começando com as angústias do passado, os médicos no Brasil têm grande prestígio social e consequentes altos salários. Então, os vestibulares para as faculdades médicas são muito concorridos. A maior parte dos graduantes de medicina precisaram realizar estudos extras, além do ensino médio, antes de ingressarem na faculdade. Então, quem possuía maior poder aquisitivo ou maiores oportunidades se matriculava em cursos preparatórios para esses vestibulares, enquanto outros estudaram por conta própria. Logo, a gente percebe que as disparidades sociais que tangem os estudantes do curso vêm desde o pré-vestibular, que mesmo com o sistema de cotas, o comércio da educação se coloca como uma barreira para a entrada dos menos favorecidos financeiramente no ensino superior de qualidade. Isso gera angústias extras para esses alunos, porque além do fator acadêmico, precisaram se preocupar com gastos e alguns ainda possuíam dupla jornada durante esse período, trabalhando e se preparando para o vestibular. Mas de maneira geral, os estudantes desses cursos pré-vestibulares tendem a se comparar uns com os outros na preocupação de estarem ou não estudando e se dedicando o suficiente para a aprovação. Isso gera uma angústia e os estimula a ficarem obcecados com os estudos e, consequentemente, a se isolarem socialmente. Assim, a angústia nesse período tende apenas a aumentar, um estudante diminuindo suas horas de lazer e atingindo um ponto de exaustão mental.
Os impactos psicológicos da angústia excessiva podem ser estresse exacerbado, ansiedade e depressão. Nós utilizamos como base um trabalho de conclusão do curso sobre saúde mental, intitulado Depressão, Ansiedade e Estresse de Estudantes de Pré-Vestibular para o curso de Medicina, onde foram entrevistados 102 pré-vestibulandos de Medicina de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E 55,8% apresentaram sintomas de ansiedade, sendo que no Brasil a média é 9,3%, segundo a OMS, um número já alto perante a média mundial. O estresse também estava presente em 75% dos entrevistados e 52,9% já apresentavam graus variados de depressão. Pode-se ainda perceber que a preparação para os vestibulares pode impactar no modo de vivência acadêmica futura no curso, trazendo padrões de repetições como obsessão pelos estudos, competitividade e a dificuldade em ter tempos de descanso sem sentir uma culpa exacerbada. Outro ponto importante é que alguns alunos sofreram uma pressão familiar na escolha de seu futuro, pois é o momento em que os pais impõem expectativas profissionais perante seus filhos. Muitas vezes, a isso soma-se a pressão familiar de que o jovem dê continuidade como uma espécie de cadeira hereditária da família. Por exemplo, o avô foi médico, o pai é médico, os tios são médicos, o primo estuda medicina e o jovem deve dar seguimento à herança familiar. Considerando essa tal influência sobre o indivíduo, são inúmeros os impactos psicológicos inferidos nessa fase de aprovação. Aprovação essa que inclui a da faculdade de medicina, mas também a da família, já que existe uma projeção perante esse indivíduo. Oi, eu sou a Júlia e ao final de cada sessão desse trabalho eu vou falar um pouquinho sobre os resultados que a gente encontrou na pesquisa que a gente fez na turma, conforme foi exposto pela Natália na introdução da apresentação. Primeiramente, a gente fez uma identificação dos estudantes, algo bem geral, só para a gente entender qual que era o perfil da população que a gente estava estudando. Em relação ao sexo, a gente encontrou que existia uma certa equidade entre estudantes do sexo masculino e do sexo feminino. Em relação à idade, a gente encontrou que a maioria estava na faixa entre os 20 e 24 anos. Em relação ao estado civil, a gente encontrou que a grande maioria era solteiro. E a gente também encontrou que 70,5% dos estudantes divide a residência com mais pessoas. Em relação às angústias do passado, a gente procurou analisar a angústia na época do pré-vestibular. Das 44 respostas, 93,2% dos alunos realizaram algum tipo de estudo fora o ensino médio, seja por cursinho físico, cursinho online ou por estudo próprio. Em relação ao tempo de estudo que teve que realizar além do ensino médio, a maioria teve que estudar por mais 3 anos, mas a quantidade estava bem próxima de quem estudou 2 e 1 ano. Isso mostra que a aprovação em medicina é, muitas vezes, um caminho longo e árduo, seguido de muita expectativa e um turbilhão de emoções, né? Tal trajetória é comumente associado à angústia. Isso a gente também percebeu na pesquisa, ao perguntarmos sobre sentir angústia na época do pré-vestibular, e tendo como resposta que 93,2% dos alunos sentiram sim angustiados nessa época. Também encontramos que 79,5% chegaram a realizar algum tipo de terapia durante essa época. Quando se pensa na vida universitária durante a formação médica, nós temos que ter em mente que isso implica em uma amálgama de intercorrências e barreiras cotidianas que vão apresentar um caráter fundamental quando o assunto é saúde mental. Nesse viés, a exposição constante a situações de estresse, como a pressão no ambiente acadêmico, a necessidade de ser proativo o tempo todo e os desafios do mercado de trabalho são alguns dos fatores associados a uma maior susceptibilidade do estudante de medicina a diferentes surtos emocionais. Em geral, a faculdade é tradicionalmente encarada como uma das mais trabalhosas, muitas vezes criando um ambiente hostil de extremas exigências que acabam influenciando negativamente na saúde mental, física e psicossocial dos acadêmicos. Ocorre uma grande dificuldade de adaptação ao ambiente por parte dos alunos, devido ao distanciamento de famílias e amigos, uma extrema carga horária de conteúdos, intimidação por parte do corpo docente e até mesmo dificuldades socioeconômicas que colocam os discentes em uma espécie de competição desigual. E todas essas características, portanto, contribuem para um quadro relativamente alto de estudantes com os transtornos psicológicos, em especial
em especial a angústia. Via de regra, os cursos de medicina eles são conhecidos por apresentarem uma extensa carga horária, com inúmeras atividades curriculares e extracurriculares que acabam criando um ambiente altamente estressante e repleto de competitividade. Nesse viés, toda essa atmosfera ela impõe ao acadêmico uma gama de conteúdos e preocupações que acarretam em uma extrema autocobrança. Com isso, os alunos eles estão sempre face a uma enorme quantidade de compromissos, necessitando de abrir mão de muitas coisas, como tempo livre, horas de sono, diversão, autocuidado e etc. Além disso, para grande parte dos estudantes, ingressar na universidade significa também sair de casa, morar em outra cidade ou até mesmo em outro estado, necessitando enfrentar o dilema da separação familiar. E isso vai implicar em novas responsabilidades por afazeres domésticos, tendo que cozinhar, arrumar casa, administrar recursos financeiros e etc. Isso quando o acadêmico não tem filho ou se sustenta. Caso contrário, essa carga de trabalho ela é ainda maior. Além disso, o contexto do curso médico ela aproxima os estudantes a situações de sofrimento, de dor e até morte, que em grande parte dos casos não existem ações institucionais que possam levá-los a refletir sobre esse sentimento de angústia. Assim, apenas a racionalidade médica ela fica priorizada, o contato do paciente ele é tecnicista, o exame físico é rigorosamente ensaiado e o medo de cometer erros deixa o acadêmico sempre inseguro, sem reconhecer os seus limites e valorizar aspectos subjetivos do cotidiano acadêmico. Para um dos colegas da pesquisa, por exemplo, ele relata: "Me sinto tomando algo direto de um hidrante, já que a sensação de incapacidade ela é muito angustiante." Por fim, o cenário excepcional de pandemia e ensino remoto trouxe consigo novos desafios quando o assunto é saúde mental. Com o novo quadro, existe uma perda de sensibilidade por parte dos estudantes que relatam a carência do convívio social como um dos principais fatores. Além disso, com as atividades sendo realizadas no próprio ambiente pessoal, existe um desequilíbrio entre os discentes em separar aquilo que é espaço pessoal daquilo que é estudo, tornando a rotina de não descanso normalizada. E são, portanto, todas essas características inerentes ao estudante e à formação médica que podem torná-lo mais vulnerável à manifestação não apenas de angústia, mas de quadros de ansiedade e até mesmo depressão. Na seção das angústias do presente, a gente teve uma certa surpresa com os resultados que a gente obteve. A gente perguntou se os alunos se sentiam mais angustiados agora do que na época do pré-vestibular e a maioria disse que não. Da mesma forma, a gente perguntou se eles se sentiriam menos angustiados se estivessem em outro curso e a maioria também disse que não. Isso foi contra o que o nosso grupo esperava ver quando a gente discutiu as perguntas desse questionário e que hipótese que a gente estava testando nessas perguntas, mas também é algo bem compreensível. A medicina, mesmo sendo bem exaustiva, é um curso que as pessoas batalharam muito para estar, como a gente viu nas respostas da sessão do passado, e os alunos são gratos de ocupar esse lugar. Então a gente entende que mesmo com as dificuldades, aqui é onde grande parte dos alunos deseja e prefere estar. Por outro lado, há sim uma parte ruim de fazer esse curso tão concorrido, né? A gente percebeu que 79,5% dos estudantes se sentem angustiados por não estarem estudando no momento de descanso, 70,5% não faz terapia, mas acredita que precise fazer, e 81,8% se compara com os demais colegas do curso. Isso, sim, era algo que a gente esperava encontrar nas respostas, porque nós mesmos do grupo sentimos isso e discutimos isso no momento da produção do trabalho. Então a gente vê que a competitividade é algo muito tangível na medicina, e talvez ela é carregada desde a época do pré-vestibular por causa da concorrência nas provas, né? Isso traz, sim, muita angústia aos estudantes. Agora, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre as teorias filosóficas que falam sobre angústia e sofrimento na existência humana, a gente trouxe esses 3 filósofos e pensadores para conversar um pouco sobre a teoria deles, sobre por que a gente sofre e sobre por que a gente tem angústia. O Schopenhauer, no seu livro O Mundo como Vontade e Representação, ele criou uma entidade metafísica denominada vontade, com V maiúsculo, que seria um impulso cego, irracional, indomável e sem fundamento em direção ao sofrimento, em que nós seres humanos estamos inseridos, seres racionais estão inseridos. Ele disse que a nossa consciência de tempo, passado, presente e futuro, a gente conseguir entender essas diferentes esferas, torna nós humanos muito mais propensos ao sofrimento do que animais irracionais.
ele é o pioneiro da chamada filosofia do impulso, que influencia o Freud muito nas teorias das pulsões de vida, de morte, e na questão do id também. Então, Schopenhauer ele falou muito da vontade como um impulso, como algo que nos leva à angústia. O Carl Jung, agora em um momento mais psicológico, ele diz que nós criamos muitos arquétipos para conseguir lidar com o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente está muitas vezes muito fragmentado, então ele objetiva com a obra dele tentar entender esses pedaços do nosso inconsciente para transformar em uma coisa só, em uma unidade. E ele constrói um arquétipo, a teoria de um arquétipo que existe, que é a persona, que é basicamente como nós somos fora do que somos. Como nós nos apresentamos para as pessoas, para o meio social que a gente vive, e como a gente é de verdade inconscientemente por dentro. Porque a gente muitas vezes quer se mostrar de uma forma que se encaixe no meio social em que a gente está inserido, mas muitas vezes aquelas coisas não fazem sentido pra gente de fato. E essa desconexão entre o que a gente se mostra e como a gente se mostra e como nós somos de verdade, como o nosso inconsciente trabalha, como o ego e como a sombra, por exemplo, acha que nós somos, isso gera angústia. Então ele também quis integrar o inconsciente na consciência por meio desse processo de individuação, que seria a desconstrução de tudo, a análise de tudo e a reconstrução como uma unidade individual, sendo tudo trabalhando para nós mesmos, como nós queremos, né? E por final aqui a gente tem o Albert Camus, que ele criou a vertente do absurdismo, a vertente filosófica do absurdismo, e ele estava se questionando nesse livro sobre a validade da existência, o sentido da existência, dizendo que o único problema filosófico de fato importante seria o suicídio. E com a análise, com a teoria dele, ele criou o homem absurdo, que seria o ser humano absurdo, que seria aquele que está inserido apenas no tempo, ele anda com o tempo, ele não anda fora do tempo, ele só vive o presente. E esse é o que percebe que sabe que sofre, que sabe que não existe um sentido profundo para a vida, mas que consegue ser feliz, tal qual Sísifo, que precisava levantar a pedra, trazer a pedra para cima do morro, para o topo do morro todos os dias e ver ela descendo, mas ser feliz com isso e dar um sorriso, apesar das inconsistências da vida. E é mais ou menos isso a angústia numa perspectiva filosófica. Adentrando no âmbito da medicina, há por parte dos estudantes uma angústia oriunda da antecipação no futuro, como uma preocupação exacerbada pela formação de um currículo satisfatório e a decisão precoce de uma especialização médica. Tanto no contexto social quanto acadêmico, há situações em que o estudante de medicina, desde os primeiros anos do curso, é questionado acerca de qual especialização seguirá no futuro, trazendo à tona a falsa realidade de que é necessário saber qual o caminho pessoal a ser trilhado na medicina. Logo, realizam reflexões constantes sobre o tema, mudando frequentemente suas decisões e tornando-se ainda mais angustiados. O estudo transversal Fatores que influenciam um aluno na escolha da especialidade médica, realizado por meio de um questionário respondido por 456 alunos, do primeiro ao sexto ano da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mostrou justamente que muitos alunos já decidem a especialidade médica desde o início do curso. Nesse contexto, pelo menos 40% dos estudantes entre o primeiro e o quarto ano de curso já haviam escolhido a especialidade a seguir, o que revela a escolha precoce da carreira futura, gerando uma certa angústia que pode acompanhar o estudante de medicina durante todo o curso. Fora isso, ao realizar uma análise da manhã, muitas vezes manifesta-se a inquietação de estruturar um currículo adequado, criando assim uma preocupação com viés duplo, uma vez que as escolhas feitas no presente afetam as futuras oportunidades, ao mesmo tempo que o futuro causa problemáticas no presente por antecipação do acadêmico de medicina. Na pesquisa feita em nossa turma, há uma situação coletada no formulário que explicita essa realidade. Acho que minha maior angústia é o medo de não estar estudando o suficiente e que isso vai fazer falta futuramente, medo de não me tornar um bom profissional. Na frase que a colega Cecília acabou de citar, vê-se outra emoção relacionada ao futuro do estudante de medicina.
a angústia de não estar qualificado ou apto para trabalhar profissionalmente no futuro. Esse sentimento de desqualificação perante a vida profissional pode ter sido amplificado pelos efeitos da pandemia de Covid-19 em conjunto com os obstáculos do ensino remoto. Com a admissão do estudo à distância, houve o surgimento de alguns problemas inéditos, enquanto outros apenas se acentuaram, tendo como exemplo deste a quantidade exacerbada de informação a se aprender, fator determinante para o desenvolvimento da angústia acerca da futura aptidão médica. A enorme massa de material impede um estudo mais minucioso e reforçado, gerando uma abertura para o esquecimento, como explicitado em uma das citações da pesquisa de turma. Abre aspas. Me sinto angustiada por esquecer dos conteúdos estudados rapidamente. Fecha aspas. Além disso, a falta de atividades práticas gerada pelo distanciamento dos deveres presenciais, da mesma forma, dificulta o desenvolvimento de habilidades técnicas e sociais que serão úteis futuramente no ofício médico. Ademais, o ensino remoto trouxe a possibilidade de procrastinação e desvios de foco destinados à aprendizagem, gerando uma angústia do presente com consequências diretas no prognóstico da capacidade profissional ao final do curso. Por outro lado, no quesito pandêmico, a aprendizagem se configura de forma dificultosa devido às consequências psicológicas e sociais do isolamento, como estresse e exclusão social. Um estudo feito em uma universidade britânica que entrevistou 195 estudantes de medicina explicitou que 75% dos entrevistados concorda fortemente que experienciou um aumento do estresse durante a pandemia. De toda a amostra, 75% afirmou ter tido um aumento de ansiedade ou nervosismo e 68% declarou ter tido um aumento de exaustão ou cansaço. Nesse viés, esse mesmo estudo destaca que 82% dos estudantes de medicina estavam preocupados com suas performances no USMLE, um teste feito para poder exercer a profissão médica nos Estados Unidos. Vê-se então que a pandemia de Covid-19 afetou diretamente o processo de aprendizagem dos estudantes de medicina, causando impactos negativos no presente que podem delimitar um sentimento de incapacidade perante o futuro. Todos os fatores citados anteriormente se somam e constroem um sentimento angustiante no estudante das áreas médicas, visto que este, ao analisar seu preparo acadêmico, tanto teórico quanto prático, observa que sua bagagem intelectual pode não possibilitar uma adequada aptidão para exercer a profissão. Na seção das angústias do futuro da nossa pesquisa, a gente procurou testar se os alunos já se preocupavam e se angustiavam por questões que estão longe, visto que a gente ainda está na terceira fase. E como esperado, a maioria dos alunos sente que não está aprendendo o suficiente para praticar medicina no futuro. Além disso, 84,1% se sente angustiado ao pensar no currículo acadêmico. Essas questões acompanham a nossa trajetória acadêmica, já que a profissão médica pede uma grande responsabilidade ao se cuidar de uma vida. Isso é muito jogado no curso, o quanto a gente tem que saber de tudo, porque a gente vai estar com uma vida nas nossas mãos. Ter certeza de que a gente está aprendendo o necessário para ter essa responsabilidade tão importante nos angustia e nos preocupa muito durante o curso. A nossa última pergunta englobava bem o objetivo dessa sessão. A gente perguntou: você se sente apto a ser médico futuramente? E é interessante ver as respostas dessa pergunta. A maioria não sabe, alguns até disseram que não se sentem aptos, e apenas 22,7% do grupo afirmou estar apto a ser médico futuramente. Vimos com isso que a preocupação com a boa prática médica ocorre desde cedo no curso e pode levar a conclusões precipitadas quanto à capacidade do aluno. A faculdade, então, que deveria ser o lugar onde aprendemos e cometemos erros, se torna um ambiente competitivo, tóxico e angustiante. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Vitor Paulino e sou presidente de uma cidade do interior de Goiás chamada Jataí. E quero contar um pouco como foi estudando no período de pandemia com a inclusão do ensino remoto emergencial. A primeira coisa que eu preciso pontuar é que
para ter um bom desempenho no ano letivo do curso de medicina, né, que exige do aluno um bom preparo, um bom estudo aprofundado, é ter uma qualidade de ponta de internet, o que não acontecia morando em Jataí e também na fazenda. Por questões climáticas como chuva, vento, faltava bastante internet devido à queda de energia, né? E isso gerava um retardo em relação aos alunos. Enquanto os alunos estavam estudando outra coisa, eu estava acumulando conteúdo para estudar. Tudo isso por conta de uma internet que não é eficiente numa cidade interiorana. E isso gerou dentro de mim uma incompetência por causa dessa precarização da internet. Eu me sentia muito incompetente porque eu queria estudar, mas de fato a ferramenta principal não era efetiva na minha cidade. Então eu tive que lidar com isso durante o tempo que eu estive lá. Ao mesmo tempo, eu sentia angustiado porque quando eu me sentia atrasado, eu perguntava para a turma o que estava acontecendo e muitas vezes eles não me respondiam. E isso foi pretexto para alguns me chamarem de o mais perdido. Sim, eu me sentia mais perdido, porque realmente faltava essa ferramenta principal, né? E isso me deixava um pouco atrasado em relação a eles. Mas morando nos grandes centros, aqui em Floripa, eu percebo que as coisas fluem de forma diferente nas cidades interioranas e na fazenda, né? Porque aqui a qualidade da internet é muito melhor e isso facilitou a minha melhora de desempenho no curso. Aqui eu estudo mais, aqui eu não fico muito irritado. E enquanto eu morava lá em Goiás, eu me sentia com uma maior ansiedade por conta dessa incompetência que eu próprio me culpei, entende? Então eu me sentia longe deles. Mas agora eu percebo que o problema não estava em mim, mas sim na precarização da internet. Foram 44 respostas coletadas pelo questionário e a constatação clara e direta é que sim, nós, estudantes de medicina, vivenciamos essa angústia. A fonte dessa agonia mental pode vir de vários pontos, como, por exemplo, a comparação com os outros colegas, que acaba gerando essa sensação de que estamos o tempo todo em competição. Além disso, o futuro também aparece, se seremos bons médicos, se daremos conta. E boa parte de nós, antes mesmo de entrar na faculdade de medicina, já vivenciava essa angústia. Para ilustrar bem o nosso tema, a gente coloca aqui uma nuvem de palavras. O que acontece aqui? As palavras que foram mais utilizadas aparecem maiores e com mais força. Claro, a gente tem angústia em primeiro plano, mas outras muito, muito interessantes e importantes, como medo, aprender, EAD, carga, professores e o curso. E outras bem expressivas, como incapacidade, incompetência e suicídio. Por fim, vale o questionamento. Apesar de comum, a gente tem que aceitar essa angústia como natural? Bom, essas foram as nossas referências. Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Tchau, tchau.